pouco cansada demais, aí fui descansar um pouquinho para vir ler. Hoje é Lucas 24. Hoje é Lucas 24 e é o último versículo, capítulo de Lucas. E depois nós vamos ler João. Então muda um pouquinho mais João, né? Porque João já conta uma história um pouco diferente dessa. E a gente vai conhecendo mais a Bíblia e tendo a oportunidade de conhecer o sofrimento de Jesus, a tristeza do povo escolhido não ter reconhecido Ele e o trabalho dele na ressurreição espiritual. Você vai ver que vai ter momento, que eu botei um versículo aí, que vocês vão perceber que Jesus ressuscitou espiritualmente, ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, bondoso Jesus. Por favor, esteja conosco neste momento, permita que nós possamos ler vossas palavras, compreender não só com o nosso intelecto, mas nosso intelecto espiritual, nossa mente espiritual e com o nosso sentimento, Pai, ligado a Jesus. E nós agradecemos por Ele ter dado a sua vida por cada um de nós, para que nós não venhamos mais a pecar, mas infelizmente o mundo, Pai, se engana. A salvação não começa quando você acredita em Jesus, a salvação começa quando você prova que acredita nele, praticando as palavras dele, como também do Senhor da segunda vinda. Então, se nós não praticarmos o que sabemos, nós estamos traindo como Judas traiu, e o nosso fim será semelhante ao de Judas, deixando a vida, infelizmente, às vezes com doenças, às vezes com acidentes, porque quando nós traímos os filhos de Deus, nós traímos os pais celestiais, Deus. Então, por favor, vamos nos manter firmes no propósito de cumprir as palavras de Deus e nos tornando pessoas melhores, sem julgar nossos irmãos, mas ajudando para que eles também sigam o caminho reto em direção aos céus, que começa aqui na terra. Por favor, abençoe todas as pessoas que possam vir assistir e aquelas que assistirão depois. Te entregamos essa leitura e esse dia em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Desculpa que eu estou muito cansada. E eu vou ler, e depois, se alguém chegar, então, vamos lá. Lucas capítulo 24, versículo 1. Ora, primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, as mulheres, né, que tinham ido lá, mas não podia porque já ia no sábado. O primeiro dia da semana é o domingo. No outro dia elas foram, né? Elas foram ao sepulcro levar as especiarias que tinham preparado e outras com elas. E elas chegando, acharam a pedra do sepulcro removida. E elas, estranham, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando muito perplexos a respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com veste resplandecente. Você pode ver que não eram 2 homens normais, né? Veste resplandecente quando está refletido o espiritual e não o físico. Certo? Aí ela diz assim, estando elas com medo abaixo de suas faces para o chão, eles disseram, por que procura o vivo entre os mortos? Jesus é vivo o quê? Espiritualmente, né? Jesus tanto estava vivo quando estava na terra, porque o espírito dele era completamente ligado a Deus, como no mundo espiritual. O que ele diz? Por que procura os vivos entre os mortos? Ele não está aqui, mas está ressuscitado. Lembrai-vos, como ele falou, estando ainda na Galileia. E dizendo, o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores, a ser crucificado, e ao terceiro dia ressuscitará. E elas lembraram de suas palavras. E retornou do sepulcro, contou todas essas coisas, as coisas aos 11, todos os demais. Elas ficaram tão admiradas e voltaram e contaram, né? Lembra da outra parte que o anjo disse, do mesmo modo que tu viste subir, irás descer. Eu já expliquei isso nos outros vídeos, não vou falar agora de novo. Estas eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e a outras mulheres que estavam com ela, que contaram estas coisas aos apóstolos. E as palavras delas pareciam tantos infundadas, e eles não acreditavam nela. Então Pedro levantou-se, correu para o sepulcro e rebaixando-se, viu os panos do linho ali posto e retirou-se admirado consigo mesmo o que aconteceu. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Enaus,
e que estava todo um pouco de Jerusalém, 60 estádios, quer dizer, estava distante. E ia falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu o quê? Enquanto eles caminhavam junto, aperreado, que é zoroado, entre si, o próprio Jesus aproximou-se. Olhe bem, gente, presta atenção no que vai acontecer. O próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Um minutinho só para deixar aqui. Um pouquinho só. Eu tenho uma raiva quando eu quero fazer uma coisa que o computador me pede. Ele diz assim, entre si. E o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas, presta atenção nessa frase, mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecesse. Ou seja, espiritualmente, eles não viram Jesus. Eles sabiam que tinha aquela pessoa ali, mas não reconheceram o Espírito de Jesus. E ele disse, que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminha? Estás triste? Jesus pergunta, mas eles não reconheceram como Jesus. Então, um deles, cujo nome era Cepas, respondeu e disse, és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, não sabe das coisas que têm acontecido nesses dias? Ele perguntou, não é você é um estrangeiro, não sabe o que tem acontecido nesses dias? E ele, que era Jesus, disse-lhe, quais coisas? E ele lhe disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso, com efeito das palavras diante de Deus e de todo o povo. Quer dizer, não diz que Jesus era o Messias, infelizmente. E com os príncipes, sacerdotes e os governantes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Isso é a verdade, foi essa turma mesmo que mataram Jesus, o crucificaram, torturaram ele. Mas todos nós esperamos que fosse ele que havia de remir Israel e toda além do mais. Já é hoje o terceiro dia desde e essas coisas que aconteceu, quer dizer, eles não estavam acreditando que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus e que no terceiro dia ele ia aparecer espiritualmente para os seus discípulos. Então aqui diz, aí sim, também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreendeu, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam seu corpo. Elas vieram dizer que também havia tido uma visão de anjo, que ele estava vivo. Mesmo assim, eles não acreditaram. É incrível, né, gente? Como será que está a nossa fé? Será que se o Messias aparecer vai ter que transformar tudo de novo? Boa noite, seja bem-vinda, minha irmã. Né? Porque, às vezes, as coisas estão tão claras, são tão claras, mas a gente está tão apegado em dogma e mania que a gente não vai perceber. Eles conviveram com Jesus, eles viram tudo que Jesus fez, mas mesmo assim, Jesus para ele era um profeta. Pelo menos esses daí, e estão dizendo, né? Mas era para ele ser ressuscitado, as mulheres disseram que tiveram visão com o anjo, né? Quer dizer, eles estavam duvidando. E Jesus bem ali, mas espiritualmente, eles não estavam preparados para vê-lo. E alguns que estavam conosco foram até o sepulcro e acharam isso mesmo, como a mulher havia dito, mas eles não viram. Então ele lhe disse, olhe bem, ele aqui é Jesus, ó tolos e tardos de coração e credo em tudo que o profeta falaram, ó tolos, tardio de coração, né, coração tapado, creia em tudo que o profeta falaram. Ele faz uma exclamação, creia em tudo que o profeta falaram. É uma exclamação e não uma pergunta. Ó tolos e tardos, tardo de coração, ignorante, tardio, retardado. E tardo de coração, para que credes em tudo que o profeta fala. Que ele chamou a atenção dele. Não convinha que Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? Ele perguntou, né? Ele mesmo disse que Jesus era um Cristo. Não convinha que... Não estava dito, lógico que estava dito. Se o povo não recebesse, ele ia ser... Tinha duas profecias, uma da glória e uma do sofrimento. O povo dele, preparado, não recebeu. Então ele foi para o seu Senhor do sofrimento para preparar a segunda vinda. E aí ele diz, né, ele fala, né, não tinha que ser assim? Agora é uma pergunta. E começando por Moisés e por todos os profetas,
explicou-lhe em todas as escrituras como ao seu respeito, justamente. Apesar que no Velho Testamento, como Jesus fala aqui para essas pessoas, né, que todos os profetas e Moisés explicaram tudo na escritura sobre ele, sobre Jesus, a respeito dele, a respeito do Messias, ele mesmo assim não acreditava nem na escritura, nem no próprio Jesus. E você acha que vai ser como na segunda vinda? Eles vão acreditar no Messias, vão acreditar nas palavras dos profetas, dos discípulos da segunda vinda, do terceiro Adão e da terceira Eva? Gente, se você não compreender o que aconteceu com Jesus, infelizmente vocês não vão compreender a segunda vinda. É importante que leia com oração para entender. Jesus foi rejeitado pelo povo preparado, um povo orgulhoso, né? Ah, eu sou preparado. Mas não adianta você ser o povo escolhido, ou o povo encontrado, ou o povo preparado desde o ventre da mãe para seguir o Messias, se eu não sou capaz de me unir ao Messias. Tudo o que Deus fez por nós é perdido. Se nós não formos capazes de reconhecer o Messias, como o povo escolhido da época não foi e ainda o matou, graças a Deus e a Jesus que preparou o fundamento e o acompanhou na segunda vinda, não há como destruir o Messias o terceiro Adão e a terceira Eva, porque ele veio no fundamento de Jesus, de um sacrifício de amor e vida, né? E que pediu perdão pelo povo que o matou, mas vai sofrer e ser rejeitado. Isso, se a gente não compreender que aconteceu isso com Jesus, que Jesus não veio para morrer na cruz, que isso foi uma segunda opção, porque tinha duas profecias, o povo só fala de sofrimento, mas quer da profecia que ele ia governar na casa de Jacó e reinar no trono de Davi. Isso não pode acontecer porque Deus dá o Messias, mas precisa do fundamento humano, precisa que as pessoas o sigam, o apoiem e o protejam. Jesus não teve nada disso, infelizmente. Então, se a gente não entende isso, a gente se perde na segunda vinda. E aí, mesmo assim, ainda vai encontrar pessoas mentindo sobre o Espírito Santo. E aproximou-se a aldeia para onde ia, e ele fez, Jesus. Ele fez com que ia para mais longe. Ele disse, né, que ia para mais longe. Mas eles o constrangiram, disseram ele, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declina o dia, já era noite, né? E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu o quê? Estando assentado com eles à mesa, tomou o pão, repartiu e partiu, abençoou e o partiu. E seus olhos foram abertos. Que olhos foram abertos? Ele estava andando de olhos... olhos fechados, não. Seus olhos espirituais foram abertos, né? Seus olhos, a gente tem os olhos físicos e espiritual. Eles estavam o tempo todo conversando com aquela pessoa, vendo, mas não perceberam que era Jesus. Jesus estava em resplendor espiritual. E aí diz aqui, ó, gente, é muito importante entender isso. Quando Jesus reparte o pão, abençoa e dá para eles, aí diz, e seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. E ele, Jesus, desapareceu diante dos olhos dele. Significa que Jesus estava físico? Não, Jesus estava espiritualmente. Quando eles só conheceram Jesus, quando Jesus fez a cerimônia de oração para comer e abençoou aquele pedaço de pão e repartiu entre ele, abençoou, partiu abençoou e partiu entre ele. Então, espiritualmente, eles viram, os olhos dele foram abertos e eles perceberam que era Jesus. Para você ver, eram discípulos de Jesus, viveram com Jesus e mesmo assim não compreendia Jesus. Sabe quando você começa a compreender o Espírito Santo, quando você começa a entender Jesus, quando você começa a entender a segunda vinda do Messias, o terceiro Adão e terceira Eva, quando você vai respeitá-lo, quando você começa a perceber quem são eles. Eu sempre digo ao meu filho assim, não se acostume com os verdadeiros pais, não se acostume com Deus. Sempre olhe para eles pensando eles são representantes de Deus. Eles são pessoas essencialmente necessárias nessa terra. Não acho que é porque Jesus tinha carne física, um corpo físico, que foi torturado até a morte física, né? Que foi torturado até a morte, que ele era uma pessoa comum. Não era. Ele tinha um corpo físico, mas o poder dele estava na espiritualidade dele, na integração dele com Deus. Quantas pessoas boas, né? Teve na terra. E você olhava uma pessoa tão frágil, né? Mas eram pessoas boas que viveram por bem, tipo o Chico Xavier, né? Que eram, você olhava um homem pequeno, magrinho, depois doente, morreu também.
Mas a força dele não estava no corpo físico. Né? Satanás, lógico que pôs em empecilho, como na época de Jesus, ele usou o povo que deveriam apoiar, mas pediram a vida dele. Jesus podia fugir? Podia. Podia convocá-los? Podia. Mas aí ele deixava o mundo na mão de Satanás e ele não quis. Ele disse, ninguém toma, eu dou para depois pegar de volta. O que foi que Jesus pegou de volta? Ele deu a vida dele, pegou as pessoas que acreditam e praticam de volta para Deus. Lógico que a gente tem tentação nesse mundo. Lógico que mesmo na segunda vinda você vai passar por grande teste, o mundo... tá, o reino não acontece assim. Nós caminhamos em direção a Satanás, temos que voltar pelo caminho ruim que a gente fez. Com todas as dificuldades, com todos os espinhos, com todas as coisas ruins, com todas as bebidas, com todos os cigarros, com todos os vícios, com todas as mentiras. Nós temos que voltar por esse caminho consertando. E se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir respeitar a segunda vinda e obedecer às ordens dos céus. Então vamos lá. E ele... disseram um para o outro, não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, enquanto ele nos abre as escrituras, e na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e contaram aos 11 o que estava com ele, quem estava com ele, né? E dizendo, de fato o Senhor ressuscitou e apareceu a Sião. Ele, Sião é Pedro, né? E eles entraram... e eles contaram o que tinha acontecido no caminho e reconhecendo quando partiu o pão. E quando eles estavam falando isso, o próprio Jesus ficou no meio dele e disse, a paz esteja convosco. Eu sempre me arrepio nessa mensagem. E quando você chega em Mateus e Marcos, ele estava de portas e janela cerrada, fechada, e Jesus apareceu ali. Como é que Jesus ia aparecer? Porque ele espiritualmente estava ali. Ele estava com o corpo espiritual dele. Lembrando que o nosso corpo espiritual só é diferença em uma coisa. Ou estará muito sujo, muito fedido e muito escuro, se tiver com Satanás, ou terá luz e com aromas bons, dando paz a todos que ficam perto. E Jesus é esse estilo de gente. Por ser filho de Deus, ele traz paz onde ele aparece. Ele traz força aos que estão enfraquecidos. Ele apareceu para os discípulos todos reunidos no mesmo lugar. E as portas estavam fechadas, como disse Marcos e Mateus. Ok? Então não podia ser fisicamente, sim espiritualmente. Isso é bom que entenda. Boa noite, Laura. Seja bem-vinda. Amém. Então Jesus apareceu aos 11 discípulos e as mulheres que estavam ali, que não era contada, né? E os outros discípulos que estavam escondidos em um determinado lugar, segundo Marcos e segundo Mateus, de porta e janela fechada, ele aparece no meio deles. Jesus espiritualmente aparece. Se nós não compreendermos sobre a morte e a vida de Jesus, nós não seremos capazes de encontrar o Senhor da segunda vinda. E ele disse um para o outro, não adianta nós... Desculpa. E ele diz, foi o 36 aqui, Jesus o saldo, né? Enquanto eles falavam isso, o próprio Jesus ficou no meio dele e disse, a paz seja convosco. Amém. Mas eles, espantados e aterrorizados, pensavam estar vendo o Espírito. E era Espírito. Por mais que ele tenha ainda chagas, só faziam 3 dias, o que acontece no nosso corpo fica marcado no nosso espiritual por pouco tempo. E Jesus só quis mostrar os incrédulos que era ele. Toca, Tomé, e vê que sou eu. E por que Tomé conseguiu pegar nele? Porque quando você está com os sentidos espirituais abertos, você tem o tato. Você vai pegar o Espírito. Um Espírito pode lhe abraçar e você sentir a sua sensibilidade física estiver também a sensibilidade espiritual. Você vai sentir o cheiro. Se o seu olfato espiritual estiver aberto, você vai conseguir ouvir. Se sua audição estiver espiritualmente aberta. E assim por diante. Todos os nossos sentidos físicos que temos 5 sentidos espirituais. Eles viram, tocaram e abraçaram Jesus espiritualmente. A diferença é que Jesus ali só tinha o corpo espiritual e eles estavam com o corpo físico, com o seu corpo espiritual dentro. Então sentiu através do corpo físico, mas sentiu com os sentidos espirituais. Ok? Eu me emociono todas as vezes. E ele diz, por que estão perturbados? Porque surge pensamentos em vossos corações? Eles estavam pensando coisa errada. Olhai as minhas mãos, os meus pés, eu sou eu mesmo. Tocai e vede
Porque o Espírito não tem carne nem osso, como vedes eu tenho. Na realidade, aqui foi interpretação de Marcos. Ele diz, eu tenho. Ele tem o corpo espiritual. Aí a Bíblia, porque umas determinadas igrejas transferiu. Na Bíblia hebraica ele não diz isso. Sinto muito. Mas não é assim. Mas tudo bem, tem que ler desse jeito, né? Mas um corpo físico não entra em paredes. E falando isso, ele mostrou suas mãos e seus pés. E ainda estando crendo, por causa da alegria e admiração, disse-lhe, tendes aqui algo para comer? Lembre que os dois anjos, gente, olha bem. Vamos recordar uma coisa. Quando o Sodoma e Gomorra ia ser destruído, dois anjos enviados por Deus a pedido de Abraão foram visitar o sobrinho dele. E lá ele tomou uma refeição com pão sem asmo, sem fermento, com a família de Ló. Ele come espírito, e era um espírito, e toda a cidade vira os anjos. Eles estavam vendo o espírito e podiam tocar, eles queriam conhecê-lo. A Bíblia diz, Adão conheceu Eva e Eva concebeu. Eles queriam conhecer, num dito bíblico, os dois anjos. Tanto que Ló oferece às filhas virgens, eles não querem. Porque em Sodoma existia todos os tipos de sexo errado, certo? De animais e tudo mais. Entende? Então, Jesus pôde fazer e mostrar isso para ele poder acreditar. Por causa da ignorância dele, Jesus teve que mostrar o ferimento e deixar ele tocar no corpo dele, pensando que estavam tocando verdadeiramente carne. Senão eles não acreditaram e era possível até fugir. Isso é muito sério. E falando isso, lhe mostrou as suas mãos. Desculpa. Então, lhe deram um pedaço de pão e um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou, comeu diante deles. E disse, estas são as palavras que eu falei, estando convosco, que era necessário que cumprisse todas as coisas que foram escritas a respeito da lei de Moisés, dos profetas e dos santos. Então, tudo está previsto. Só se você chegar lá no Velho Testamento, hoje não, mas amanhã eu faço. Um minutinho só, deixa eu ver quanto tempo. Tá cedo. Um minutinho só. Kindle. Eu vou ler só algumas coisas aqui, tá? Diz assim, ó. Como o pastor apacenta o seu rebanho entre os seus braços, colherá os cordeiros, levará os seus regalos e manterá suavemente. Mas não é isso que eu quero não, um minutinho só. Ezequiel. Vamos ver Samuel. Velho Testamento, tá, gente? 2 Samuel, eu vou ver se é esse. 7. Ele diz aqui que a tua casa e a tua realeza, todavia, subsisterão para sempre na presença, no trono, estabelecerei minha eternidade. Tá falando com quem? Tá falando com Jesus. Deixa eu ver se não é 2, 5. É meio difícil quando você quer achar as coisas para que tudo some. Vamos ver se é essa aqui, tá? Ai, ai. Tá, tudo bem. Não, eu sei que é Samuel e Isaías. Depois eu pego com calma, porque agora senão eu vou parar para ler. Mas tem profecia no Velho Testamento, dentro do Velho Testamento, como Jesus disse que era para cumprir-se a Bíblia, não é isso? No Velho Testamento diz o Senhor do Sofrimento 53 e Isaías 9 fala de
onde Jesus ia reinar, certo? Nossa, como ficou apertadinho aqui. Diz que ele ia reinar na casa de Davi e seu reino não teria fim. Mas eu pego, prometo a você que amanhã eu trago. Para eu não parar muito aqui, porque para achar na minha Bíblia marcadinha tá difícil. Mas eu acho, tá bom? Então, assim, existe a profecia. Ele disse, lembrando dessa frase aqui que Jesus falou. Olhe bem, Jesus falou assim. E ele disse, essas são as palavras que eu vos falei. Estava ainda convosco. Quer dizer, ele não está ali. Ele está dizendo quando estava com ele. Estava ainda convosco. Que era necessário que cumprisse todas as coisas que foram escritas. A respeito de mim na lei de Moisés e do profeta e nos salmos. Então, diz que ele vem dois, eu acho que 2 ou 3 diz que ele vem para o sofrimento. E outros diz que ele vem para reinar na casa do seu pai. Na casa de Jacó e sentaria no trono de Davi e seu reino seria para frente. Para sempre. Por que não aconteceu? Porque faltou a responsabilidade dos seres humanos, compreender Jesus, vê-lo como filho de Deus, respeitá-lo e segui-lo e arriscar sua própria vida para proteger a vida dele. No momento que ele mais precisava, todo mundo sumiu. Ele ficou sozinho. Isso é uma dor tão grande no coração de Deus, que o céu ficou escuro 3 horas e o firmamento rasgou de ponta a ponta. Então ele abriu, olha bem, isso daqui, ó, por favor, eu vou botar até em coisa grande aqui quando você vê. Entendimento espiritual. Então ele abriu-lhe o entendimento para que eles pudessem compreender as escrituras. Ou seja, abriu o sentido. Por isso que Paulo diz que é necessário a gente pedir a Deus entendimento espiritual, sabedoria espiritual. E disse assim está escrito, e assim convém que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no 3º dia, e que seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão do pecado, e todas as nações começando por Jerusalém. E vós sois testemunha dessas coisas, e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Até que ele fosse para o mundo espiritual, né? Foi 40 dias ele ficou ensinando novamente todos os discípulos. E elevou para fora até Betânia, e ali levando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto abençoava, apartou-se dele e foi elevado aos céus. Eles não viram, né? Eles simplesmente viram Jesus subir, até sumir da visão dele. Lembrando que o anjo disse no túmulo, que está olhando para os céus, do mesmo modo que o vi subir, assim verás descer. Jesus, quando nasceu, Jesus não subiu automaticamente. Jesus nasceu, bebê na barriga da mãe, neném, criança, adolescente, adulto, e assumiu a missão de Messias aos 30 anos e ficou só 3 anos porque o impediram. E ele os adorava e o retornou para Jerusalém com grande júbilo. Ou seja, ele estava enriquecido espiritualmente, com as visões espirituais abertas. E estava continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Eles, por causa da força que Jesus passou na bênção para eles puderam, mesmo com o risco da própria vida, proclamar o Evangelho de Jesus e pregar sobre a segunda vinda, para que nós pudéssemos hoje acreditar em Jesus e nos preparar para a segunda vinda do Messias. Eu espero que vocês tenham entendido Lucas. E quando ler, por favor, diga: Senhor, me dê entendimento espiritual, para que eu entenda tudo e eu possa encontrar a segunda vinda do Messias. Essa é a finalidade da gente ler a Bíblia. É se preparar para encontrar novamente o Senhor da segunda vinda. O terceiro Adão e terceira Eva. Então vamos orar? Boa noite, Pai Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te agradecemos pelo poder de vossa oração em abrir os sentidos espirituais, o entendimento que é os sentidos espirituais dos vossos discípulos, e eles puderam ver o esplendor de vossas palavras, reconhecer sobre o mundo físico e espiritual, como Paulo tanto falou, porque Paulo foi discípulo pessoal de Jesus após a crucificação dele.
Senhor, muito obrigado por ter preparado a segunda vinda do Messias, Jesus. Por ter nos colocado nessa era de tanto tormento e de tanta bênção. É uma era de ouro para aqueles, como disse o profeta e como a mãe Moon repetiu, o grande dia do Senhor, o terrível dia do Senhor. Será grande para aqueles que estarão seguindo o Senhor da segunda vinda. Terrível para as pessoas que são contra Deus e perseguem seus filhos. Por favor, nos mantenha na vossa linha de proteção, nos mantenha junto a vós, que cada um de nós, onde quer que esteja, não perca tempo, mas dê testemunho, para que nós possamos assim anunciar ao mundo, como as vozes de trombeta faladas na Bíblia, sobre a vinda do Messias, da primeira vinda e a segunda vinda. Como Jesus foi tratado, é necessário que as pessoas entendam, Pai, vosso coração de sofrimento quando teve que deixar vosso filho na cruz para salvar a humanidade, que são filhos de Satanás, segundo as palavras de Jesus e segundo lá em Gênesis, quando diz que foi feito a linhagem de Eva com Satanás. E assim nós vemos um mundo de sofrimento caótico, egoísta, mesquinho, quando estamos sem Deus. Mas quando nós passamos a segui-lo, Pai, quando nós passamos a compreender o vosso coração de amor por mais de 6.000 anos bíblicos, que o Senhor vem perdoando a humanidade, querendo poder colocar ela, como disse Jesus, abaixo das asas e protegê-la, e eles não querem. Nós sabemos que há muito tempo atrás, com Noé, o Senhor fez o julgamento com água, mas prometeu que não fazia. Então essa arca espiritual, quando fechar, o tormento de quem ficar de fora sairá grande demais. Não importa se eles são munis, se eles são de que igreja. Se não estão cumprindo vossas palavras, seguindo o vosso mandamento, mantendo e protegendo os filhos da segunda vinda, os filhos jovens, Pai, que Satanás agora está desafiando a destruí-los. Se nós não pudermos fazer isso, nós também estaremos fora da arca. Por favor, abra nosso entendimento, nosso coração para compreender o vosso trabalho da restauração, todas as palavras bíblicas tão claras, quando nós temos voz, Pai, podemos entender. Por favor, abençoe a todos que estão aqui. Abençoe nossa pátria, Brasil. Por favor, não desista dela, Pai Celestial. Permita que também a Coreia do Norte e do Sul possa se tornar pátria irmãs, porque os familiares já sofreram muito sem poder ter contatos um com o outro. Que vossa mão, vosso amor possa unificar aquela nação. Que o Senhor levante os irmãos peregrinos para que ajude a salvar os Estados Unidos, Pai, e as pessoas que estão ali. Que ele, aquela fé que eles tiveram, possa renascer nos descendentes dele e eles possam salvar essa nação tão grande e cristã como é. Por favor, Pai, aqui na nossa nação, levantai o justo, protegei nossas autoridades, dai entendimento a ele, Pai, onde quer que eles estejam, dá entendimento ao povo das Forças Armadas e todas as polícias armadas, protegei o justo, Senhor, onde quer que eles estejam, protegei as pessoas para que a mente original delas se abra, que o anjo da guarda de cada um possa levá-lo a compreender a vossa vontade e vosso amor por cada um de nós. Não só porque é religioso, o Senhor ama toda a humanidade, Pai. O Senhor só não quer que eles se percam, mas que venha o entendimento e a prática de vossa verdade. Por favor, abençoe todos que estão presentes e através dele, a casa e os filhos, para que eles acordem para vós, para que eles entendam a vossa vontade e vosso amor. Abençoe e proteja agora e que amanhã nós possamos levantar, sabendo que somos e temos que nos qualificar como filho vosso e filhas vossas, praticando a vossa vontade e vosso amor para com todos os irmãos. Muito obrigado por essa noite e abençoe todos que estão aqui e os que viram depois. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiu. Muito obrigada, Cícera. Muito obrigada, Laura. E que amanhã nós possamos estar de volta. Uma boa noite a todos. Fique na presença de Deus e dos herdeiros Pai de Jesus. Até amanhã.